Antes da gente ler, repete assim com o pastor. Deus vai falar comigo. Amém? Agora acredite nisso, tá? Deus vai falar conosco, em nome de Jesus. Tem uma palavra preciosa para os nossos corações. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro meu corpo e eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Eu pedi para mais um instante você fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. E obrigado porque eu creio que o Senhor colocou essa palavra em meu coração para transmitir à tua igreja. Sendo assim, Pai, eu creio que é algo para nos edificar. Fala conosco. Muda o que há para ser mudado. Que o Senhor possa, através da tua palavra, nos encorajar, nos edificar, nos fortalecer, mudar, transformar as nossas vidas, Pai. Segundo o teu querer e a tua vontade, que é boa, é perfeita, é agradável. Em nome de Jesus, fala conosco. Espírito Santo, toma minha vida para ministrar aos meus irmãos e toma o coração dos meus irmãos, preparando como uma boa terra para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração com o tema A Mente de um Vencedor. A mente de um vencedor. E eu acredito que essa é uma palavra preparatória para uma série de mensagens que o pastor vai estar trazendo para vocês aí. Mas eu quero começar com essa palavra falando sobre a mente de um vencedor. Amém? Todos nós, amados, a gente deseja ser pessoa vitoriosa. Todos nós desejamos ser vencedores na vida. E eu acredito que a gente nunca vai ver pessoas que são vencedoras, pessoas que andam em vitória com uma mentalidade de derrotado. Eu não acredito que a gente vai ver pessoas que são vitoriosas, mas que têm uma mente de um perdedor. As pessoas vitoriosas na vida, eu acredito que têm uma mente vitoriosa. Amém? Assim, se a gente quer viver como vencedor, a gente precisa ter a mente de um vencedor. E aqui me vem um texto à mente, de Provérbios 23, 7, aquele texto que diz: assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Ou assim como o homem pensa na sua alma, assim ele se torna. E apesar da gente saber pela palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus que nos diz lá em Romanos, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a gente precisa entender que esse estilo de vida de mais que vencedor, ele não vai acontecer de forma automática, mas a gente precisa ter a mente de um vencedor. E a mente de um vencedor, ela entende que, em primeiro lugar, e aí nós vamos para o texto que nós lemos. Aqui eu vejo o apóstolo Paulo, que a gente com certeza pode dizer que era um vencedor, um mais que vencedor, que tinha a mente de um vencedor. A gente vê ele nos ensinando como funciona aí a mente, como é a mente de um vencedor, o que é que ela entende. Em primeiro lugar, no versículo 24, ele diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos, dentro desse texto, sobre a mente de um vencedor. Nem todo mundo ganha o prêmio. Paulo é claro em dizer aqui: vocês não sabem que de todos que competem, apenas um ganha o prêmio? Eu não sei se você já viu ou já participou, dá uma ilustração aqui, sabe daquelas vezes, principalmente em escola, outros lugares que faz aquela competição com as crianças, principalmente as crianças pequenininhas. Aí faz uma competição, seja corrida ou qualquer outra coisa, mas aí no final, você já viu aquela competição que no final, aí as criancinhas, um exemplo, corrida, a criancinha corre, chega um lá que ganhou, mas no final chega a tia lá, e o prêmio é um bombom. Mas dá bombom para todo mundo. Ah, todo mundo ganhou! Aplaude todo mundo, que todo mundo ganhou. Né? Por que faz isso? Por que as tias fazem isso?
Hã? Encorajar, para que a criança não fique triste, não fique chateada, porque a criança às vezes não vai saber que, ele ganhou, eu perdi, ele mereceu, eu não mereci ganhar. Enfim, faz porque a criança, aí premia, acaba dando prêmio para todo mundo, para todas as crianças, e dá bombom para todo mundo igual, para ninguém brigar, para ninguém ficar triste, para ninguém ficar chateado. Não é verdade? Você já participou disso? Você já viu isso ou já participou disso? Não acontece isso que a gente faz com as crianças? Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Como adultos, e principalmente no reino espiritual, a gente precisa entender que não é assim que funciona. E a gente não é mais criança. A gente precisa entender que nem todo mundo vai ganhar o prêmio. E não sermos como crianças espirituais. Amém? A gente não pode ter uma mentalidade infantil, principalmente se tratando de reino de Deus. Achando que todos vão ganhar o prêmio. Achando que todo mundo merece ganhar o prêmio. Mas a mente de um vencedor, queridos, ela entende que nem todos irão ganhar o prêmio. E isso não é ruim. Porque a mente de um vencedor, ela entende que nem todo mundo vai ganhar o prêmio, e aí leva essa pessoa a se posicionar, como diz Paulo aqui, corram de tal forma que alcancem o prêmio. Então Paulo não está falando aqui para desanimar. Paulo não está falando com crianças. Paulo está falando, é um que ganha o prêmio. E quem ganha o prêmio é aquele que corre de tal maneira que alcança. Ou seja, ele está dizendo aqui, se você quer ganhar o prêmio, se você quer chegar lá, você precisa se posicionar de tal maneira que você chegue, que você alcance. Porque aqui, queridos, no reino espiritual, não é só no reino espiritual não, na vida natural como adultos, não funciona como as criancinhas. Não pensa que todo mundo vai ganhar, todo mundo vai chegar, não importa o jeito que você se posicionou, Deus é tão bom, Deus é tão amor, que não tem problema, vai dar bombom para todo mundo. Não vai. Você pode até ser salvo. Salvação é pela graça, por crer em Jesus, por ficar firme até o final. Mas receber às vezes bombonzinho de Deus, não é todo mundo que vai receber o bombom não. Às vezes você pode ficar uma vida toda sem receber um bombom, vendo seus irmãos comer bombom, e você não come. E aí o que você vai fazer? Você vai chorar igual criança, dá para o meu irmão, não deu para mim. Você vai chorar? Ou você vai se posicionar de tal forma que você vai receber também? Hã? Nós não somos mais crianças, queridos. E a mentalidade de um vencedor entende isso. Paulo diz, vocês não sabem que nem todo mundo ganha? Se posicione de tal maneira que você chegue lá. E você não fique só assistindo os outros chegar lá, não. Você ganhe também. Amém, queridos? Como eu disse, principalmente se tratando do reino de Deus. A mente de um vencedor entende que nem todos vão ganhar o prêmio. E leva ele a se posicionar de tal forma que ele alcança o prêmio. Infelizmente, queridos, é fato que muitos cristãos não parecem levar o estilo de vida de um vencedor. Isso é fato. É só a gente olhar. Tem muito cristão, queridos, que apesar de ser cristão, apesar de ter aceitado Jesus, apesar de ser filho, você vê que tem muito cristão que parece que leva um estilo de vida não de um vencedor, leva o estilo de vida de um derrotado. É derrota na família, é derrota no casamento, é derrota na saúde, é derrota na finança, é derrota em tudo quanto é a área da sua vida. É filho de Deus, diante de um banquete, tem um caminho, mas tem levado o estilo de vida de um derrotado. E isso, como eu disse, isso é fato. É só a gente olhar que infelizmente, a gente vê. Por isso que eu amo, queridos. Eu amo ensinar e encorajar pessoas. Porque muitas vezes eu vejo os meus irmãos, eu vejo pessoas vivendo algo que não precisaria estar vivendo. E eu amo encorajar, ser um instrumento para despertar pessoas para viver o melhor de Deus, que Deus tem. Amém? Mas, infelizmente, tem pessoas vivendo assim, que não tem vitória. Como eu disse, que vive derrotado em várias áreas da sua vida. Agora, será que é isso que Deus tem para a gente? Um estilo de vida de um derrotado? Não tem vitória em nada? Não tem vitória em saúde, não tem vitória em casamento, não tem vitória nas finanças, não tem vitória com os filhos, não tem vitória em nada? Será que Deus tem isso para a gente? Você acha que Deus tem isso ou não? Quando eu olho para alguns textos da palavra de Deus, tem 2 textos especiais que eu amo, quando se fala sobre ser próspero e feliz. E eu sempre cito. E eu tomo eles de base,
uma promessa de Deus para a minha vida. 2 textos. Salmo 128, que diz, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos será feliz e próspero. Vai comer do fruto do seu trabalho. É uma promessa de Deus. Quem teme ao Senhor, então eu tomo posse. Eu temo ao Senhor. E eu tenho buscado andar no caminho do Senhor. Então a promessa dele para mim é felicidade e prosperidade. Salmo 1. Como é feliz quem não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei de Deus, nessa lei medita dia e noite. E aí o texto diz, a promessa, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, suas folhas não murcham, dá fruto no tempo certo, tudo o que ele faz prospera. É promessa de Deus para as nossas vidas. E o clássico, né? João 10:10, que diz que o inimigo veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E será que vida em abundância é ser derrotado em todas essas áreas da vida? Será que é isso que Deus tem para mim e para você? Agora você precisa acreditar nisso, querido. Porque um vencedor começa aqui, ó. Assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Ou assim ele vai se tornar. Amém? Com isso, preste atenção aqui. Com isso eu não estou querendo dizer que o vencedor é aquele que não enfrenta a luta nessas áreas. Que vencedor é quem não tem luta, que está tudo bem no casamento, tudo bem nas finanças, tudo bem com os filhos, tudo bem na vida profissional, tudo bem no ministério. Eu não estou dizendo isso. Se fosse assim, ninguém aqui seria vencedor, né? Ninguém seria. Porque todos nós enfrentamos, em determinadas áreas ou em várias áreas da nossa vida, a gente enfrenta essas lutas, queridos. Mas o que eu quero dizer, ao contrário disso, é que o vencedor é aquele que enfrenta. Aliás, o vencedor, ele enfrenta muitas lutas. Ele enfrenta muitas lutas, mas ele aprende no Senhor como vencer essas lutas. E ele sai dessas lutas mais que vencedor. Então ele enfrenta muitas lutas? Enfrenta. Mas ele aprende no Senhor como vencer, como se posicionar. E ele sai dessas lutas mais que vencedor. Deixa eu ler um texto que fala sobre isso. Atos capítulo 14. Atos 14. Versículo 21 e o versículo 22. Olha o que diz aí. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E olha o que diz a partir do versículo 22, queridos. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém? Aqui Paulo não está desanimando os irmãos. Paulo não está falando algo para eles desanimar. Paulo, com a mentalidade de vencedor, ele está preparando os seus irmãos para que eles entendam que vencedor, quem ganha o prêmio, é quem se posiciona de tal forma que chega lá. Paulo está dizendo para os seus irmãos para que preparar o lombo deles, para preparar o coração deles, para que eles tivessem vitória. Paulo está dizendo, falou, queridos, preste atenção. É necessário que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, nós vamos passar muitas lutas, mas nós vamos entrar. Lá em João 16, se eu não me engano, que diz, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Mas aqui eu vejo o evangelista e eu vejo o apóstolo Paulo aqui, dizendo que, queridos, nós vamos passar por lutas, mas tenham um ânimo, nós vamos vencer, mas é necessário que a gente passe. Ou seja, é preparando o coração dos irmãos, preparando a mentalidade das pessoas para que quando vier ele se posicione de tal forma que vença. Eu já disse aqui outras vezes, queridos, que eu acredito que tem muitos cristãos frustrados, desanimados e que se esfriaram na fé porque muitas vezes foram ensinados num falso evangelho. Ou foram ensinados de maneira equivocada.
achando que a vida com Cristo é só flores, e é maravilhosa a vida com Cristo, mas não significa que a gente não vai passar por lutas, em várias áreas, mas a maneira que a gente se posiciona, a maneira que a gente se coloca, a mentalidade que a gente tem, vai fazer toda a diferença, e vai fazer a diferença para que a gente tenha vitória, porque para se ter vitória, a gente vai passar por luta, mas a gente precisa entender, vou passar, mas eu vou me posicionar de tal forma, eu vou fazer de tal maneira, eu vou ter vitória, eu vou chegar lá. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Ele aprende como vencer e sai dessas lutas como mais que vencedor. Em segundo lugar, como é a mentalidade no vencedor? Ainda no versículo 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que ele quer dizer com esse tal modo? Corram de tal modo. Ele está falando aqui sobre intensidade. Está falando aqui sobre dedicação. Deixa eu dizer para vocês, queridos. É utopia a gente achar que vai desfrutar de uma vida cristã vitoriosa sem que exista dedicação. É utopia isso. É um engano. Nós não vamos desfrutar de uma vida vitoriosa sem dedicação da nossa parte. Apesar de Deus, eu quero citar um texto, só citar, eu não vou ler, Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, vai falar do povo quando estava prestes a entrar na terra de Canaã. E apesar de Deus ter dado a terra de Canaã, prometido a terra de Canaã para o povo de Israel, terra que diz o texto que manava leite e mel, ou seja, está falando de bênção, de prosperidade, de fartura. Deus prometeu para aquele povo, mas apesar de Deus ter feito aquela promessa, eles precisaram se posicionar, eles precisaram ali lutar e tomar posse da promessa de Deus. Fala, não, Deus prometeu, se prometeu vai acontecer. Mas a gente precisa se posicionar. Josué precisou se levantar como um guerreiro, sendo encorajado pela palavra de Deus. Seja forte, Josué, seja corajoso, não se apavore, não desanime, eu vou estar com você. Você vai entrar na terra e você vai levar esse povo a herdar a terra da promessa. Então somente seja forte e corajoso, não se desvie dessa palavra, mas seja forte. Tinha promessa? Tinha, mas precisou posicionamento de Josué e do povo para receber. Então se você tem promessas sobre a sua vida, queridos, sobre a sua saúde, a sua família, seu ministério, suas finanças, sua vida profissional, Deus tem, mas você precisa se posicionar. É preciso sim, existe uma dedicação para que a gente tome posse dessas promessas de Deus. E eu acredito que aqui acontece, queridos, o porquê de muitos cristãos não viverem uma vida abundante. O porquê de muitos dos filhos de Deus não desfrutarem dessa vida de paz, prosperidade, alegria, as bênçãos de Deus, porque eles acreditam que está tudo na dependência do Pai. E eles acreditam que não precisa de dedicação, acham que isso é até antibíblico. Não, você está equivocado, é Deus que faz. Se Deus quiser, se Deus fizer, é claro que sem Deus a gente não faz nada, a gente não pode nada, mas o próprio Deus, através da sua palavra, nos ensina que tem uma parte que nos cabe. E precisa sim de dedicação. E como eu disse aqui, muitos cristãos não se dedicam. Aqui, no texto, está fazendo analogia de um atleta. Está fazendo analogia de um atleta. Agora deixa eu perguntar para vocês. Como é que é a mente de um atleta, seja em que área for um atleta vencedor? Como é que é a mente de um atleta vencedor? Ele acredita que não precisa treinar, não precisa se esforçar. O atleta de Cristo. Mas ele é um atleta, ele compete. Ele acredita que tudo está legal, que se Deus quiser ele vai vencer, ele vai ganhar a corrida, ou ele vai ganhar, se ele é um lutador, ele vai ganhar a luta, que o que ele precisa é orar muito, é só orar e Deus vai dar vitória, porque Deus é com ele. É só assim? É ou não? Cadê os atletas aqui? Aí o Diogo, não, Claudinei, não brinca não. Olha o Diogão, atleta, que é atleta ali, atleta de final de semana. Como é, você como jogador, Diogão, você quer chegar lá, você tem um alvo, que agora já não está, mas tem um alvo de chegar na seleção, você vai chegar lá como? Tem que ter foco, e esse foco, o que mais que precisa? Tem que ter foco, o que você tem que fazer? Dedicação. Dá uns exemplos para mim aí, o que é que o atleta precisa fazer?
Hã? Treinar. Mas como que ele tem que treinar? O texto aqui diz assim, né? Deixa eu pegar aqui. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Você está vendo que disciplina. Você está vendo que Paulo está falando aqui, fazendo analogia de um atleta com a nossa vida cristã. Agora o erro acontece, queridos, quando a gente acha que tem que se dedicar para as coisas, entre aspas, naturais que a gente quer, e quando se fala de ter uma vida cristã vitoriosa, a gente acredita que é Deus que faz. Deus prometeu, Deus faz, e Ele vai cumprir no tempo certo, na hora certa, sim. Mas deixa eu dizer para vocês, se não houver dedicação da nossa parte, pode ser que muitas coisas, muitas promessas de Deus, a gente não vai viver. Porque ele está ensinando aqui, a mente de um vencedor precisa de dedicação. O atleta que vai lá, ele precisa levantar cedo, e ele levanta cedo todos os dias, e ele treina todos os dias a mesma coisa, né? E ele vai lá, ele se esforça, e ele faz atividade física para ele ganhar um melhor condicionamento físico. E ele estuda jogadas. Se é um atleta, se é um lutador, ele vai estudar, não sei, novos golpes, estratégias, vai ver como o adversário dele trabalha. Ele vai estudar e ele vai se dedicar em estudar, ele vai se dedicar em treinar, ele vai se dedicar a ter uma alimentação que vai deixar ele com um físico melhor. Vai ter uma dedicação. Eu não preciso ficar aqui. A gente vê as histórias aí de pessoas falando aí dentro da área de como atletas, que são vencedores, são pessoas que houve uma dedicação. Da mesma forma, querido, eu quero dizer para você, te encorajar, se a gente quer viver uma vida cristã vitoriosa em todas as áreas, precisamos de dedicação. Amém, amados? A gente precisa disso. Terceiro lugar, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E o versículo 27, Paulo diz no finalzinho, eu esmurro meu corpo e eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está falando do quê? Será que ele dava soco no corpo dele? É isso que ele está falando? Os dois textos aí, o 25 e o 27. Eu me submeto a um treinamento rigoroso e o 27 está falando, eu esmurro meu corpo. Ele está falando de algo que o Osni citou aqui, disciplina. Eu não fico, queridos, a gente não pode andar segundo a vontade da nossa carne. A nossa carne não quer as coisas de Deus. A nossa carne quer folgar. A nossa carne quer sombra e água fresca. Mas se a gente quer ter vitória, se a gente quer chegar lá, se a gente quer receber o prêmio, a gente precisa de disciplina. Sabe, eu estou ministrando algo aqui para vocês, queridos, que é um desafio na minha vida. É um desafio que eu tenho buscado vencer a cada dia. A cada dia. E eu acredito, me ajudem aqui a pregar, mas eu acredito que essa até é uma dificuldade do brasileiro. O brasileiro, eu acredito que, e isso, querido, você pode trazer para o reino de Deus, para a área espiritual. O brasileiro, ele tem dificuldade com disciplina, em ser disciplinado. E nós podemos deixar de viver muitas coisas por falta de disciplina. E é o que Paulo está dizendo aqui. O problema de muitos cristãos não levarem uma vida de vitória não está no fato, às vezes, de não terem dedicação. Nós falamos aqui no segundo tópico que precisa ter dedicação. E tem muitos cristãos que se dedicam. Mas às vezes ele não está conseguindo ainda andar em vitória, por quê? Porque não está no fato de não ter dedicação, mas sim no fato de não ser disciplinado. Não ter disciplina. Deixa eu falar com vocês aqui a definição de disciplina. A disciplina, ela é conhecida como a capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer ser humano e que envolve, para toda circunstância ou ocasião, a prática de uma atuação organizada e perseverante, a fim de obter um bem ou fim determinado. Uma outra definição, modo de agir que demonstra constância. Modo de agir que demonstra constância. E eu acredito que muitos se dedicam. Pastor, mas o senhor falou que precisa de dedicação e eu me dediquei.
E eu orei, e eu busquei, e eu fiz. Faltou algo. Faltou disciplina. Eu esmurro meu corpo, né? Treinamento rigoroso. Faltou a disciplina. Disciplina, como eu disse aqui, uma das definições, essa questão de constância. Muitas vezes até se esforçou, só faltou ser constante. Queridos, eu acredito que eu ainda não vivi coisas na minha vida, porque quantas vezes, quantas situações eu comecei algo, todo empolgado, cheio de fé, não é que eu não estava com fé, tinha fé. E comecei algo, comecei empolgado, e vamos fazer, e vai acontecer, e tal. Mas aí deu um tempo, não chegou o resultado esperado que eu queria, aí deixei de continuar constante. E o atleta, como é que é o atleta, queridos? O atleta, ele tem uma rotina constante, né? Às vezes ali é tempos, é dias, é anos de treinamento constantemente, fazendo a mesma coisa, né? Treinando a mesma coisa ali, fazendo para que ele seja capacitado ali para vencer. E às vezes a gente não tem essa constância. Hebreus 6,12 fala sobre isso. Imitem aqueles que têm uma mentalidade de vencedor. Imitem aqueles que por meio da fé, mas não é só fé, a fé e a perseverança, a constância, herdam as promessas. Então olha o que está dizendo, imitem aqueles que por meio da fé e perseverança, herdam. Deus tem promessa para a sua vida. Mas é por meio da fé e da constância. Seja constante, queridos. Vai ter momentos, preste atenção aqui, vai ter momentos que você não está sentindo nada. Vai ter momentos, olha aqui para o pastor querido, vai ter momentos que você não está enxergando nada. Vai ter momentos que você está fazendo, você já está há tanto tempo fazendo a mesma coisa, sendo constante, parece que as coisas não mudam, parece que nada acontece. Aí o que a palavra ensina para mim e para você? Continua. Continua fazendo a mesma coisa. Mas não acontece nada, não muda nada, não mudou nada, continua fazendo a mesma coisa. Constante, perseverante, constante, perseverante, constante, perseverante. São esses que vai ganhar o bombom. Deus não vai fazer, como eu disse aqui na ilustração, com as criancinhas. Aquele filho que se esforçou, foi constante na fé e perseverante, vai chegar uma hora que ele vai receber o prêmio. Seja aqui, ou seja na eternidade. Agora a questão é, a gente vai ficar olhando só as pessoas receber o prêmio e chorar igual uma criancinha? Por que será que Deus não me abençoa? Deus abençoou meu irmão, olha só, chegou ontem na igreja, tanta bênção, e eu estou aqui há 30 anos, não é por tempo de igreja. Às vezes aquele irmão chegou, mas aquele irmão está sendo constante, perseverante, está crendo, perseverando. E às vezes a gente vai de um lado para o outro, ora tá aqui, ora está lá, ora vai por um rumo, ora vai por outro rumo, não tem constância, não tem firmeza. Olha o que diz um texto, abre lá comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Do verso 5 ao verso 8. Olha o que diz aí. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha o verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, ora para lá, ora para cá. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável. Um dos sinônimos da palavra instável é isso, inconstante. É instável em tudo o que faz. Ou seja, o que é que está dizendo aqui? Peça com fé e não duvide. Porque a pessoa que é instável em tudo que faz, não pense que vai receber coisa alguma do Senhor. Então o texto está dizendo, por mais que Deus queira nos dar, queira nos abençoar, está falando que essas pessoas que são instáveis, não vai receber. Não vai receber. Amém? Em quarto lugar, no versículo 26, aí ainda, 1 Coríntios,
9:26. Diz assim: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Em quarto lugar, como é a mentalidade de um vencedor, queridos? Ele precisa estar, eu não sei quem falou aqui também, ele precisa estar focado no alvo. Paulo está dizendo aqui, ei, eu não emprego as minhas forças, eu não vou para um lado, eu vou para o outro, eu vou por onde, vou seguindo a maré, onde o vento me levar, eu tenho foco. Eu tenho alvo. Olha o que ele diz, eu não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Eu tenho um foco, eu tenho um alvo a alcançar. Amém? Ou seja, a mentalidade do vencedor, querido, precisa estar focado no alvo. A mente de um vencedor é focada no alvo que deseja alcançar. Se não estivermos focados no alvo em que desejamos alcançar, o que acontece? A gente gasta tempo, gasta energia em outras coisas, as quais não vão nos levar à vitória, e no final a gente vai experimentar aí um sentimento de frustração. A pessoa que é instável, a pessoa que não tem foco, não tem alvo, ela acaba gastando tempo e acaba gastando energia em algo que não é o foco, não é o propósito, e aí ela não chega a lugar nenhum, e acaba ficando frustrada. Se não tomar cuidado, aí coloca a culpa em Deus, mas é que ela não se manteve no foco, não se manteve no alvo. Paulo fala, eu corro e eu tenho um alvo, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei aonde eu quero chegar. Amém, querido? Sendo assim, a pergunta para você é, qual o alvo da sua vida? Aonde você deseja chegar? Você tem isso certo no seu coração já? Você sabe do alvo? Você sabe aonde você quer atingir? Independente das circunstâncias que está te cercando aí agora, a turbulência, você tem se mantido no alvo? Ou quando vem uma tempestade, você fala, está muito difícil aqui, eu acho que eu vou tentar outra coisa aqui. Você tem alvo? Você se mantém no foco, você tem certeza do que você quer, você está focado naquilo, você se mantém? Porque se a gente não tem alvo, querido, a gente não chega. Ora está indo para um lado, ora está indo para o outro, ora emprega força aqui, ora emprega força lá, e aí não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E Paulo fala, eu não corro como quem corre sem alvo, eu tenho um alvo, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu quero chegar. Isso é importantíssimo, querido. Se a gente quer viver uma vida cristã abençoada, de vitórias, tenha foco, tenha alvo, independente das circunstâncias que vão vir, principalmente, querido, preste atenção, principalmente quando você se posiciona de acordo com a vontade de Deus, pode esperar que vai se levantar tempestades, para ver se você realmente vai ficar focado, vai ficar no alvo, vai se levantar, mas aí é o momento de você continuar. Continua, mesmo no meio das tempestades. E o que eu estou dizendo para você, querido, que eu falei que muitas coisas vivi na minha vida, eu experimentado, é que eu tenho aprendido e deixado o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Que o pastor Alexandre é muito, não sei se eu posso dizer, muito, não sei se a palavra é essa, sentimental. Mas eu tenho aprendido a me deixar não ser controlado pelos sentimentos. Porque muitas vezes eu estou sentindo algo, estou fazendo algo, mas que é contrário ao que eu estou sentindo. E eu estou aprendendo que a pessoa que tem a mente de um vencedor, ela se submete a isso. Agora, muitas vezes nós estamos se deixando ser levado por sentimentos e não faz o que é para fazer. Faz o que é para fazer. A hora que você acordar amanhã, você sabe o que tem que fazer. Mas aí você não sente vontade, não interessa, faz o que é para você fazer. E essa luta, ela é constante todos os dias. Todos os dias. E quem vai decidir? Você. Você vai decidir se você vai fazer ou não. Faz o que tem que fazer, querido. Em detrimento do seu sentimento. Faz o que você precisa fazer. Na verdade, isso é maturidade. Nós falamos aqui sobre o exemplo das crianças. Sabe o que é maturidade, queridos? Aonde você vê um crente maduro, um crente que não é mimimi, é um crente que ele não é levado por sentimento. Ele faz o que tem que fazer, mesmo que ele não esteja sentindo aquilo, ou esteja sentindo totalmente ao contrário.
Deus quer nos levar para esse lugar. E quem vai receber as promessas e as heranças de Deus, Deus vai entregar coisas preciosas nas mãos daqueles que são maduros. Ele não vai entregar nas mãos de crianças. Me vem um texto, não lembro se é Gálatas agora, que fala sobre isso. Que enquanto somos menores de idade, tudo está ali, né, no controle do tutor. Até a hora certa, até chegar a maior de idade e poder receber a herança. Deus não vai entregar coisas nas mãos de crianças, para que a gente desperdice. Então a gente precisa crescer, queridos. A gente precisa amadurecer. A gente precisa realmente estar bem para que Deus possa entregar o que Ele quer entregar nas nossas mãos. Amém? E em último lugar, para a gente encerrar. Versículo 27. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Eu quero focar no finalzinho desse versículo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que eu aprendo aqui, queridos? Paulo nos ensina, coisas que alguns não gostam de ouvir. Existe a possibilidade de não alcançarmos o prêmio. Mais uma vez, não somos crianças mais. E Paulo está dizendo isso, não é para desanimar ninguém. É ao contrário. É para que gere algo em nós, dizer, não, existe a possibilidade de eu não chegar lá. E quando eu falo chegar lá, é para as coisas dessa vida e também para a eternidade. Amém, querido? Mas então, o fato de entendermos que existe a possibilidade de não alcançarmos o prêmio, como eu disse, não venha a ser reprovado, que está no texto, não é para nos desanimar, mas sim para nos despertar para a realidade. E nos motivar a corresponder de maneira positiva à palavra do nosso Deus, que deseja que nós sejamos vencedores. Deus deseja que a gente ande nessa terra como vencedores. Deus deseja que você leve uma vida plena e abundante. Você acha que Deus deseja que você seja infeliz no casamento? Você acha que Deus deseja que você viva doente? Você acha que Deus deseja que você seja escravo? Você acha que Deus deseja que você viva uma vida miserável? Mais uma vez, eu não estou dizendo que não podemos passar por isso, mas você acha que Deus deseja que você seja esse o seu estilo de vida? Deus não quer. Mas o que Deus está dizendo para nós aqui, nos ensinando através desse vencedor, o apóstolo Paulo, é: igreja, meus filhos, acordem, porque existe a possibilidade de você não alcançar o prêmio. Porque quem alcança o prêmio é quem tem mente de vencedor. É quem se posiciona como vencedor. Então corra de tal modo, se submeta de tal modo que você chegue lá, e essa é a minha vontade. E quando você fizer isso, eu estarei com você todos os dias. Mas existe a possibilidade. Amém? Então eu vejo inúmeros textos, principalmente nas cartas de Paulo, que eu amo, Paulo falando sobre isso. Pedro também fala sobre inúmeras tribulações, adversidades e lutas, e eles não falam isso com o intuito de desanimar, falar, ai não, tanta luta, eu não vou conseguir. Ele fala isso no intuito da gente se preparar e da gente chegar lá. Amém, queridos? Deixa eu pedir para você ficar de pé um instante. Feche seus olhos por um instante, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. E mais uma vez o meu pedido ao Senhor é que essa palavra, ela não seja mais um ensinamento para aprendermos o que é um vencedor, ou como ter a mente de um vencedor. O intuito de ministrar essa palavra, Pai, para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, é que a gente viva como vencedor. Pai, é que a gente viva a vida frutífera, plena e abundante que o Senhor tem para nós. O intuito, Pai, o desejo do meu coração é que os meus irmãos que de alguma forma estão sofrendo em áreas da sua vida, aprendam como se posicionar,
se posicionem, sejam constantes e firmes, até receberem todas as boas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. O intuito dessa palavra, Pai, é que nós venhamos viver essa vida, a qual nós aprendemos aqui que ela não se cumpre de forma automática. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a nos posicionar e nos ajuda, Senhor, a sermos constantes. Nos ajuda a sermos constantes até que cada uma das boas promessas do Senhor que o Senhor tem para nós aconteça. E nós venhamos, Senhor, viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Sermos felizes, prósperos, sermos pessoas, Pai, que são referência para outras pessoas do que é viver uma vida plena e abundante no Senhor. Referência de um cristianismo, Pai, o cristianismo que o Senhor quer que a gente viva. Uma vida plena, uma vida abundante no Senhor. Não isenta de lutas ou tribulações, mas uma vida, Senhor, que nós passamos por essas lutas, na confiança que o Senhor tem vitória, na confiança que nós já somos mais que vencedores, que é mais uma luta que nós vamos vencer e vamos sair fortalecidos, vamos sair, Senhor, mais encorajados, vamos receber o prêmio, vamos receber o galardão, Pai, em nome de Jesus, e nós vamos ser preparados para preparar outras pessoas, para equipar outras pessoas a como andar em vitória, como viver uma vida de vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai, pela sua igreja, os meus irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra continue a ecoar nos nossos corações. Continue, Senhor, o Teu Espírito Santo a ministrar nos nossos corações esta palavra. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que nós possamos sair daqui. Amanhã começa uma nova semana. O Senhor nos ajude a tomar a posição que a gente precisa, para que venhamos viver essas vitórias, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a tomar esse posicionamento e andar em vitória. Chega, Senhor, chega de derrota, chega de mesmice, chega, Senhor, de mimimi, chega, Senhor, de autocomiseração, pois nós não somos miseráveis, nós somos filhos do Senhor, nós somos filhos que nos assentamos diante do banquete, de uma mesa, de um banquete todos os dias, e temos a possibilidade de viver o melhor, Pai. Chega, Pai, então disso. Nos ajuda, Senhor, a avançar, a crescer, a avançar a cada dia, para vivermos tudo aquilo que o Senhor já preparou e conquistou ali naquela cruz, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao nosso Senhor por essa palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode virar para o seu irmão aí e falar assim para o seu irmão: meu irmão, você tem a cara da vitória. Você pode falar isso para ele aí? Você tem a cara da vitória. Hã? Aí será que você convenceu ele aí? Hã? Convenceu ele ou não? Glória a Deus. Amém, queridos? Você guarda essa palavra no seu coração, não para ficar guardadinha só, para você viver ela. Em nome de Jesus. Estende suas mãos assim, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Dá um abraço no seu irmão aí. Declara uma semana de bênção, uma semana de vitória.